Se você passou dos 30 anos, você provavelmente percebeu que alguns cortes não combinam mais com essa fase da sua vida. E não é porque existe uma regra falando o corte certo para os 30 anos, mas sim porque a mensagem que você quer transmitir mudou. A maioria dos homens busca uma imagem que transmita mais confiança, que transmita mais credibilidade, transmita mais autoridade, sem perder as características do seu estilo próprio, da sua personalidade. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os cortes que realmente funcionam para o homem 30 a mais, quais cortes fazer, quais cortes não fazer e como adequar o seu estilo ao corte de cabelo. Existe uma diferença muito grande entre chamar atenção e transmitir presença. Quando nós somos mais novos, geralmente a gente quer aquele corte mais ousado, quer chamar mais atenção, aquela fase mais rebelde. E depois dos 30, as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Aí entra família, trabalho, credibilidade, autoridade, desempenho. E o cabelo precisa acompanhar essa mudança. Mas isso não significa parecer mais velho ou ser formal demais. Significa diminuir exageros. A principal característica ali dos cortes que funcionam para essa fase são cortes com mais uniformidade. Como assim? Cortes que têm ali proporções parecidas, diferente daqueles cortes raspados, como o degradê, que tem aquela transição ali da máquina 0 e vai subindo, chegando até uma máquina 3, 2 ali. São cortes que têm proporções parecidas, cortes feitos na tesoura ali na lateral, com um tamanho médio, cortes que têm o topo mais parecido ali com o tamanho da lateral. Então, evitar essa diferença de proporção tão grande entre as partes, principalmente entre a franja. E um ponto que vira o jogo nesse aspecto é justamente a franja. Por quê? A franja caída sobre a testa está muito associada com uma fase mais jovial, está muito associada à adolescência ali. Então, para essa fase é primordial que você explore as formas que seu cabelo tem ali para poder usar a franja. Então tem cabelo que ele divide, tem cabelo que você consegue jogar para trás, tem cabelo que você consegue só, os cacheados, por exemplo, só amassar o cabelo e ele fica uniforme ali, sem cair sobre o rosto. Então esse ponto é um dos principais ali para trazer essa maturidade pro visual. E o objetivo desses cortes é justamente que acompanhem o seu visual e não cheguem primeiro. Então não é ter aquele destaque só pro seu cabelo, mas sim dentro da conjuntura aí do seu estilo, das suas roupas, da sua personalidade, que ele complemente trazendo uma identidade verdadeira. E pode ficar tranquilo que isso não significa que todo mundo vai usar o mesmo corte. A verdade é que eu gosto de separar em dois estilos. O primeiro deles é um estilo mais social. Se você trabalha ali com um estilo mais elegante, se você precisa passar uma imagem mais formal, às vezes trabalha num ambiente mais corporativo e muitas vezes não quer chamar tanta atenção ali com o seu corte, quer um visual mais discreto, essas opções aqui são para você. Dá uma olhada. Nós vamos explorar as variações do corte social. Então, ele é muito interessante para trazer essa credibilidade. Por quê? Olhando para esse corte aqui, ó, ele é mais uniforme. Então, observe essas laterais aqui. São laterais que elas são feitas na tesoura ali. Pode ter esse comprimento menor ou até um tamanho médio. E a parte de cima também mais uniforme. E aí eu quero que você explore as possibilidades de penteado do seu cabelo. Então, tem cabelo que vai ser possível jogar para o lado, só dar uma batidinha para o lado ali e o cabelo vai ficar bom. Tem cabelos e estilos ali que uma divisão como um razor part jogado para o lado vai fazer mais sentido. E são dois estilos que transmitem muita credibilidade, sendo o social clássico ali o mais versátil. O side part, né, esse razor part, é o que transmite mais formalidade, porque imagina, você está dividindo o cabelo de um estilo mais controlado, então ele vai passar essa formalidade, ideal aí para você que precisa de uma imagem bem formal. E a outra opção é para quem não quer ter um cabelo tão longo. Então, olha que interessante, você pode ter um cabelo mais curto, extremamente prático, sem ter muito trabalho no dia a dia e ainda assim transmitir credibilidade e maturidade, que é esse social texturizado. São variações de penteado, principalmente, que você pode explorar. Mas um ponto principal para esse corte aqui que eu quero que você repare é a organização do pezinho. Então, olha como esse pezinho ele é mais definido, ele é alinhado. Isso traz uma limpeza para o corte, traz essa sensação de organização. Por isso que dos cortes ele é um dos mais formais aqui, essas variações. Então, olha que opção bacana. E também é aplicado aqui a cabelos crespos e cacheados. No cabelo cacheado é muito interessante de deixar esse social clássico. Por quê? O cacheado ele é mais fácil de manter. Diferente do cabelo liso, do cabelo ondulado, que dependendo do tamanho você precisa de um trabalho de finalização, o cacheado apenas com um creme, um leave-in, você consegue ter uma finalização excelente, sem ter trabalho nenhum, dentro de um corte que primeiro, preserve o seu estilo natural, você não precisa ficar alisando, você não precisa mudar a curvatura do seu cabelo e que traz essa praticidade pro dia a dia. O ponto principal aqui é não ter tanta diferença de tamanho
como num degradê como em cortes mais raspados. Essa é a opção que eu mais acho válido para você que é mais formal. Agora, se você tem um estilo um pouco mais despojado, olha que legal, um estilo mais solto, você fala, Tulião, eu não sou tão sério assim, eu não preciso dessa formalidade extrema. Como que eu vou passar elegância, credibilidade e ainda ter estilo? Para fazer isso, nós vamos trabalhar principalmente com a franja e pezinho. Existem formas ali de explorar esses aspectos do corte que trazem esse toque despojado, que trazem esse estilo pro corte. E são os cortes que eu gosto muito e me identifico. O ponto principal aqui é que nenhum deles tem a franja caída tapando o rosto. Pode ter uma mecha ou outra, pode ter um pouco mais caído ali, mas nunca tapando a sua testa. Então bora lá olhar para essas referências. Primeiro deles, middle part curto. Olha que interessante aqui, ó. Aqui ele jogou um cabelo um pouquinho mais curto mesmo, mas pode ser até com um dedo na tesoura ali mais ou menos. Explorar essa possibilidade do middle part. Desde que o middle part não caia sobre a testa, olha que legal, deixar ele repartir ali no meio. Eu tenho alguns clientes que fazem aquela divisão 80-20, 70-30 ali, que fica legal aqui, mais ou menos como eu uso o meu. E é uma excelente opção, por quê? Ele é prático ainda, pode ser mais curto nas laterais, e tem esse estilo da franja, e é uma das opções que eu mais gosto. Agora, olha essa opção aqui, o flow. O flow é um corte, como o próprio nome diz, ele tem um flow natural. Então, já é um cabelo maior, ele tem camadas, e aqui nós temos variações, né, de tamanho, pode ter um flow mais curto, médio ou mais longo, mas é um cabelo que tem mais camadas, que ele tem um pezinho mais solto. A divisão aqui, diferente do middle part, vai ser mais natural, nós não vamos forçar essa divisão, então eu vejo muito que o flow, os clientes que usam, cada dia ali o cabelo penteia para um lado, ora ele usa o cabelo para esquerda, ora usa para direita, mas esse corte traz muito estilo ali, porque ele traz aquele estilo mais elegante casual, aquele estilo mais praiano também, então é uma excelente opção. Agora uma opção que eu acho que vale muito a pena chamar a atenção e você perceber ela, porque eu vejo que a galera tem muito preconceito com o Modern Mullet, porque acha que o mullet vai ficar muito exagerado, que vai trazer esse estilo rebelde demais, e em certo ponto é até verdade, quando feito dessa forma mais raspada. Só que nós temos a opção aqui de fazer uma adaptação para um corte que não tenha tanta diferença de tamanhos. Então, imagina o Modern Mullet aqui, ó, como nessa opção que eu deixei de frente. Na opção lateral ele colocou um degradezinho aqui, ó, mas não precisa de tudo isso. Imagina nessa parte da frente aqui, o cabelo mais alinhado, como se fosse um cabelo social. E na parte de trás, você tem um mini mullet, vamos chamar assim. Você tem um mullet menor ali, que é o quê? O cabelo mais solto nas laterais, que vai trazer essa característica de cabelo médio. E quando você olha de frente, o cabelo tá alinhado. Então, quando você tá olhando de frente, geralmente quando a galera começa a deixar o cabelo crescer, essa parte aqui, ó, de cima da orelha, é onde mais incomoda, porque começa a fazer aquelas bolsas, né? Ficar bem arredondado o cabelo. Só que se você tem esse corte aqui, você tem um corte que ele tem esse comprimento médio, e aí a frente aqui você adapta do jeito que seu cabelo funciona melhor, sendo com middle part, razor part ou penteado para trás. E você tem essa sensação de limpeza, não tem esse incômodo, porque essa parte está alinhada, enquanto na parte de trás está mais solto. Dá uma chance para essa opção aqui que funciona muito, mas não vai fazer raspado, né? Senão você vai estragar tudo isso que eu tô te falando. E aí eu deixei outras opções aqui também de cacheado e crespo. No cacheado e no crespo, como que funciona? Nós temos ali algumas considerações. Por quê? O cabelo cacheado e crespo, ele cresce acompanhando o formato de cabelo. Então, se você deixar esse cabelo muito grande, ele demora até ele ter um certo peso ali. Uma excelente opção é mesclar esses cortes mais médios assim, ou até mesmo curtos, com um degradê leve, porque você vai ter essa transição ali, essa graduação, só que de uma forma leve, de uma forma sutil. Não vai ser aquele high fadezão, raspado, aquele negócio que vai te deixar jovem demais. Feito dessa forma aqui, com essa cautela, eles vão sim transmitir essa credibilidade dentro de um estilo mais solto. Então se ligou como que é bacana entender ali o que funciona de corte de cabelo pra você nessa fase da sua vida? E fala a verdade, se esse conteúdo já não vale seu like, vale salvar o vídeo, deixar um comentário aí, se inscrever no canal se não for inscrito. Eu produzo conteúdo aqui pro YouTube toda semana e eu tenho certeza que já te ajudou um pouquinho. Então dá uma moral aí, se inscreve no canal e deixa um comentáriozinho aí pra gente, fechou? Que ajuda muita gente na produção dos próximos conteúdos. E agora eu vou falar dos cortes que você com certeza deve evitar. Você não pode de jeito nenhum fazer nessa fase, porque vai descredibilizar a sua imagem e te deixar com uma imagem muito mais jovial, sem ter tanta credibilidade. Primeira dela, eu vou deixar como high fade. O high fade, ele é um corte que ele raspa tudo ali, as laterais do cabelo, até lá em cima, na região da aresta, e faz aquele degradê bem raspado. E isso descredibiliza por vários fatores, né? Quando a gente tá falando de credibilidade, nós também estamos falando de harmonia. O degradê dificilmente vai ficar bom. Por quê? Primeiro que ele tem esse estilo mais ousado e tal,
porém, ao mesmo tempo, ele evidencia diversas características não valorizadas do corte. Então imagine que você raspou toda a lateral, você perdeu toda a oportunidade que você tinha de corrigir alguma característica indesejada. Por exemplo, testa mais larga, por exemplo, uma orelha maior, alguma característica do rosto que você não goste. Todas elas são corrigidas ou harmonizadas com um cabelo maior. Então, high fade tá fora. Outra opção aqui, ó, é o mullet, tá vendo? Como que precisa ter atenção para o mullet? Porque feito de uma forma exagerada, fica aquele mullet argentino, fica aquela imagem bem carregada, rebelde. Então, o mullet também já foi associado a uma imagem mais country, associado a uma imagem mais do rock. Então, dependendo do seu estilo de roupa ali também, vai trazer uma percepção indesejada ali para você. E essa outra opção aqui, eu já falei diversas vezes, que é a franja tapando a testa. A franja, ela vai tapar a sua testa e vai te associar com uma imagem muito jovial, uma imagem mais adolescente. Você vê ali que na fase da adolescência, os adolescentes ali estão sempre com a franja tapando a testa, aquela insegurança, aquele medo de expor ali uma característica às vezes não tão desejada. Então, essa franja não é tão legal. E é um dos principais pontos a se evitar. Se você está nos 30 a mais, não faz franja. E aqui, uma outra opção que eu deixei exageradamente também, são esses cortes que tem muita assimetria e desconexão. Então, undercut, que é aquele corte dos Peaky Blinders, sabe? Mais raspados laterais, sem conexão. O que você deve buscar é justamente o contrário, sempre fazer uma conexão, ter uma aresta aqui mais quadrada, e isso sim vai trazer essa credibilidade. Evitar essa ruptura, esse choque que os cortes com diferença de tamanho trazem ali para o visual. Então você percebe que o problema ali não é o corte de fato, mas sim o corte com a imagem que representa você na fase que você está. Então, essas são as principais características ali dos cortes a serem evitados, dos cortes a serem usados, mas perceba que tudo isso depende da fase, é o que eu tô falando. No quesito credibilidade, autoridade, confiança, essa é a receita. Então você não precisa abandonar o seu estilo ou fazer um corte que não te represente. O que você precisa é justamente achar essa opção, esse meio termo aí que represente a fase que você vive e a sua personalidade. E aí você adapta. Você vê aqui que esses cortes que eu indiquei para você são todos cortes mais equilibrados, cortes mais uniformes, cortes com mais naturalidade. E é exatamente isso que faz um cara parecer mais sofisticado, mais elegante, sem perder a personalidade. Agora comenta aí pra gente qual desses cortes mais combina com você que tá na fase dos 30. Os cortes mais sociais ou os cortes mais despojados. E se você quiser que eu faça um vídeo para quem tem 40 a mais, tá na faixa dos 40, deixa aqui pra gente também nos comentários. Foi um prazer compartilhar com vocês e até a próxima.